primeiro lugar, boa noite, pessoal. Bom revê-los. Revê-los assim, né? Online. Mais uma lamentação da vida por fazer. Eu queria recapitular, né, o encontro da nossa aula anterior, que nós tivemos sobre Platão. Eu sempre digo para vocês e repito que essas aulas gravadas, elas estão lá no YouTube. Elas proporcionam para você uma segunda chance de você assistir aquela aula. É óbvio que você não precisa assistir a aula toda, mas seria interessante você reforçar essas aulas, assistir novamente ou um pedaço delas e tal, porque fixa melhor o conteúdo. E aí uma sugestão que eu dou é de você assistir a aula, bota um fone de ouvido, põe no celular, e aí bota enquanto você está lavando os pratos, enquanto você está fazendo alguma outra coisa, para se entreter em fazendo algum assunto trivial, porque alguns assuntos eles são importantes que você esteja o tempo todo revisitando aquele conteúdo. E aí essas aulas gravadas têm essa possibilidade. Tem essa vantagem do encontro presencial, que a gente tem uma vantagem do controle dos afetos, que estamos mais próximos uns dos outros, eu consigo sentir os olhares de vocês, eu tenho outros comportamentos, a aula tem outro fluido, porém as informações se esvaem mais rapidamente porque ficam na memória. E quando a gente confia demais na memória, é uma grande cilada. Eu mesmo tenho um ditado para mim mesmo. Para aqui me bater. Eu tenho um ditado para mim mesmo que é. Eu faço isso com leituras. Quando eu faço uma leitura boa, eu tenho que fazer um fichamento do texto. Então, fichamento do texto eu digo assim: é você fazer uma anotação. E às vezes eu faço anotações maiores do que o próprio texto que eu estou lendo. Tipo, na última aula, penúltima aula que eu fui dar uma para vocês, acho que foi sobre Durkheim. Eu peguei um textinho que eu tinha aqui de introdução à sociologia para dar uma relida, para lembrar. Eu fui fazendo alguns tópicos. O texto tinha umas 4 páginas. Minhas anotações deu 10. Aí eu sempre faço essa anotação. Aí eu sempre digo assim para mim mesmo: ler sem fichar é como você não ter lido. Então você tem que ler e fichar. Fichar seria arquivar, né? Você fazer algum arquivo daquilo ali. Porque se você for confiar na memória, vai ter um momento que você vai abrir a tua prateleira, tu vai olhar um livro, tu leu aquele livro, tu lembra do dia que tu leu aquele livro, tu lembra dos dias que você leu aquele livro, mas aí você não lembra do conteúdo do livro. Assim, e aí você se surpreende, você fala assim: porra, se alguém me perguntar para explicar o que esse livro fala, eu não me lembro. Aí se você tiver um arquivo, você vai lá e consegue retomar. Por isso que é sempre bom tomar nota, né, e fazer gravações, se for possível, gravar a própria voz. E por aí vai. São só algumas dicas de estudo que eu dou. Cada um tem o seu jeito, mas é uma orientação. Então assistam essas aulas novamente, se for possível. Eu falo isso como ser mais velho e motivacional de vocês. Por favor, essa é uma dica de estudo. Eu sei que nessa quarentena a chance da gente se despoliciar do que é necessário realmente para o aprendizado é muito grande. Porque eu acredito que vocês devem estar passando pela mesma coisa que eu, no sentido de que o fato de você não ter muitas obrigações para você fazer, no sentido de sair de casa, no meu caso, trabalhar, que eu passava o dia inteiro fora de casa trabalhando, agora eu estou enclausurado aqui. Então esses fatos terminam gerando um tempo livre muito grande, e aí às vezes esse tempo livre muito grande termina causando um relaxamento e vai causando também um fenômeno de que é o inverso de quando você tinha pouco tempo, né? Você termina não sendo muito, você não otimiza muito esse tempo. Então é um foco que eu estou tentando dizer para vocês para tentar lutar contra isso. Todos os dias eu estou lutando. Agora melhorou um pouquinho porque as aulas voltaram, né, nas escolas. Vocês devem estar sabendo que as férias, né, dos professores, que a gente ficou de férias agora em abril, as férias acabaram e a gente voltou agora da aula ontem, particularmente, né? Então de ontem para hoje eu já dei 7 aulas online. E mais uma vez eu digo assim: isso é chato pra caralho, muito chato ficar dando aula online. Principalmente quando algumas pessoas cobram de você que você tem o mesmo, sei lá, potencial da aula presencial na aula online, como se fossem as duas ferramentas fossem a mesma coisa. Vamos lá. Eu vou espelhar para vocês aqui a tela, gente. Na verdade, eu vou botar no chat, né? Fica mais fácil. Como eu já tinha feito para vocês antes. Deixa eu botar aqui. Pronto. Tenta entrar nessa página para a gente ter o nosso Prezi. E aí eu vou fazer aquele esqueminha, né, que a gente já fazia antes, que eu vou falando e vocês vão acompanhando no Prezi. Dessa vez eu não fiz aquele Prezi feito da semana passada, não, que foi
uma coisa meio CCPCB, não botei o vídeo lá, enquanto aparecia no vídeo, aparecia o Prezi do outro lado e tal, dá um trabalhão danado fazer aquilo ali, mas foi legal. Vamos lá. Gente, como eu estava dizendo no começo da aula, o tema do encontro de hoje vai ser sobre Aristóteles. Então eu vou falar para vocês sobre esse pensador que, como eu disse na aula anterior, na aula sobre Platão, ele é um dos pilares da filosofia dita ocidental, que é a filosofia que a gente estuda no colégio, nas universidades e tal. Esse tripé da filosofia é feito por Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos os outros filósofos que vocês estudarem ou ouvirem falar, eles de alguma forma vão criticar esses caras ou elogiar esses caras. Então, por esse motivo, eu sempre dou uma aula específica por eles. Eu gosto de martelar nessa tecla, porque mais na frente vocês vão sentir a diferença, que vão ter aulas que eu não vou dedicar 50 minutos, 1 hora para falar de um cara. Não vou fazer isso, eu vou pegar áreas temáticas da filosofia, vou pegar ética, vou pegar lógica, alguns assuntos específicos, política, e aí eu não vou chegar e vou dizer assim, vamos lá, qual é o conceito de política em Aristóteles? Qual é o conceito de política em Kant? Qual é o conceito de política... Não vou fazer assim, porque aí fica uma coisa muito engessada. A gente vai ter um debate sobre política, e aí você vai ver que esses caras todos eles entram com uma opinião diferente, só com uma visão diferente. Porém, para a gente chegar nesse nível de debate, e eu tenho uma preocupação conceitual com os meus alunos, eu sou bem sincero, eu entendo que poucos dos alunos compreendem a filosofia como uma disciplina importante, querem muitas vezes só passar no vestibular e tal. E às vezes até aqueles que gostam muito de filosofia, eles têm muita dificuldade de se aprofundar nos conteúdos, porque filosofia às vezes é uma disciplina que assusta, porque parece muito viajado, parece muito distante, e aí quando o cara vai buscar um conteúdo fora do livro do ensino médio que ele está acostumado, e aí ele se depara com uma piscina muito profunda, que ele não vai conseguir nadar aquilo ali, não vai conseguir cruzar aquela margem daquele rio sozinho, precisa de acompanhamento. Por isso que eu digo, esses clássicos são fundamentais. Se você sair do meu curso compreendendo direitinho quem foi Sócrates, quem foi Platão, quem foi Aristóteles, isso vai te dar uma base muito grande a qualquer área da filosofia posterior. Qualquer área. Beleza? Então vamos lá. Na aula anterior eu falei para vocês que Platão ele era um filósofo que poderia ser interpretado de várias formas, porém eu gosto de olhar Platão pelo lado da epistemologia. Eu até falei desse palavrão. O que é a área da epistemologia? Todas as áreas, todas as disciplinas, elas possuem áreas específicas de estudo. Como, por exemplo, a biologia, ela tem histologia, uma área da biologia que você estuda, um capítulo específico sobre isso que pode ser desmembrado em vários outros capítulos. A filosofia também possui isso. Então, um dos capítulos de estudos da filosofia é justamente o que a gente chama de epistemologia. E o que é a epistemologia? É a teoria do conhecimento. Seria uma reflexão sobre a origem dos conhecimentos, ou sobre o primeiro conhecimento. Porque uma das formas de se entender o que é filosofia, e se explicar, eu digo por que uma das formas, porque é muito difícil conceituar e definir o que é a filosofia. Nossas primeiras aulas foram justamente falando sobre isso, da esquizofrenia que a filosofia é, o fato dela não conseguir se definir, é um ser que fala de si mesmo o tempo todo sem saber quem ele é. É um resumo que eu dou da filosofia. Então, dentro desse processo esquizofrênico da filosofia, a gente aprendeu que a filosofia vem do grego, a palavra filosofia vem de philos, que quer dizer amor de amigo, amor de amizade, já que no grego existem 7 tipos de palavra para definir o que é o amor, e sofia, que é sabedoria em grego, mas não no sentido de sabedoria como a gente imagina, no senso comum. A noção de conhecimento dos gregos, ela é algo muito maior do que simplesmente um guru espiritual. Está mais para o caso de Sócrates, um cara que reconhece a importância do conhecimento no entendimento do mundo à nossa volta. Então, filosofia seria a amizade do conhecimento, o filósofo seria o amigo do conhecimento e por aí vai. E aí a epistemologia seria a área da filosofia que está preocupada em entender o que é o conhecimento, o que eu posso conhecer. Porque lembra-se da aula de Platão. O tempo inteiro de Platão, ele está tentando responder as perguntas do professor dele, Sócrates, que morreu sem respondê-las, que não era o intuito dele.
Lembra que Sócrates era um cara que estava interessado em fazer perguntas à sua volta, questionar o mundo à sua volta, para mostrar que as pessoas que dominavam o mundo não tinham a menor ideia do que estavam falando. Eram pessoas que regiam o mundo pelo poder baseado apenas na força, não no poder do argumento, na solidificação do argumento. E então ele ia lá, ia destruindo esse argumento através da maiêutica, que era aquele método que era simples através de perguntas e ironias. Então Platão foi aluno desse cara, foi atingido por Sócrates brutalmente pela filosofia socrática. Quando Sócrates morre, Platão, atingido por isso, ele desenvolve todo um sistema filosófico para tentar explicar as perguntas do mestre e, obviamente, superar o mestre. Porque se ele não tivesse superado o mestre, ele seria apenas mais um cara que comentou sobre Sócrates, como outros caras da época mencionaram Sócrates em algum momento. Então, Platão ele superou. Mesma coisa que Aristóteles. Superou no sentido, né, que não foi melhor, porque a gente também tem esses truques linguísticos de achar que um está melhor do que o outro. Não, superar é no sentido de que foi mais além. Ele ultrapassou as perguntas daquele autor e questionou algumas perguntas daquele autor, criando um outro sistema filosófico próprio, um sistema filosófico próprio, no caso do Platão, no caso do Aristóteles. Então, a epistemologia, para quem está perdendo já o fio da meada, porque eu me estendo muito nas explicações, que eu gosto de esmiuçar, a epistemologia seria a área da filosofia que está preocupada com os princípios do conhecimento. Então, se Sócrates perguntava o que é a justiça, perceba a conjugação do verbo ser. É, terceira pessoa, né, que é do presente indicativo. Então, o verbo ser conjugado ali, o que é, ele serve para dar como se fosse assim, uma substância para aquela coisa que você está colocando. Qual é a substância da justiça? Qual é a substância da coragem, por exemplo? Quando eu pergunto o que é coragem, eu estou tornando o verbo substantivo, estou fazendo um jogo de palavras agora. Quando eu uso esse verbo, o que é o verbo ser, e junto do lado da palavra justiça, como por exemplo, no sentido de substantivo, eu estou querendo saber qual é a essência dessa palavra. Qual é a essência, ou seja, qual é aquilo que se eu pudesse desmontar o máximo possível, sobraria como parte dela. Era essa a pergunta socrática. O que é que eu posso encontrar dentro da palavra justiça, de modo que eu a leve a qualquer lugar, a qualquer idioma, e não importa se eu a traduza, as pessoas vão continuar olhando para o significado dela e dizendo que aquilo se trata de justiça. Porque eu vou lapidar, vou tirar as partes que confundem e vou chegar nela na base. E aí, Platão responde essa pergunta socrática da seguinte forma, dizendo: Sócrates, existem dois mundos. O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível é esse mundo onde nós experimentamos as sensações, essas coisas que parecem ser reais, mas que na verdade são fraudes criadas pela nossa mente, pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é falho. Porém, existem alguns vestígios de acesso dessas maravilhas que estão no mundo das ideias, que são as coisas perfeitas, que estão, por exemplo, presentes na matemática. Então, através da razão, da racionalidade matemática, eu posso atingir esses conhecimentos verdadeiros. Então, é uma resposta de Platão para o problema socrático. Pegando este mesmo problema epistemológico, Aristóteles ele vai discordar um pouco do professor dele. Né? E eu acredito que se na aula passada você saiu platônico da aula, eu acho que sempre acontece isso, você assiste uma aula sobre Sócrates, aí você faz, porra, Sócrates é do caralho, eu sou socrático, eu concordo com esse cara, porra e tal. Aí você tem uma aula sobre Platão, aí você fala, porra, Platão é do caralho, eu concordo mais com ele do que com Sócrates. Aí termina a aula de Platão, você vai ter uma aula com Aristóteles, porra, Aristóteles é do caralho, e aí você vai perceber que é sempre assim. Um parece estar explicando mais do que o outro, só que na verdade, tanto que a metáfora que o pessoal brinca na filosofia, que uma das melhores representações da filosofia é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eles sempre se repetem de formas diferentes. Mais uma vez, os paradoxos da filosofia. Então, eu gostaria que vocês passassem aqui o primeiro slide para a gente chegar onde tem assim, um contexto histórico, vida, obra e o relacionamento com Platão. Eu já dei alguns spoilers nessa introdução da aula, né, falando sobre Aristóteles e o relacionamento dele com Platão, dizendo que ele foi aluno de Platão. Mas uma coisa interessante que é necessário falar sobre Aristóteles é que ele foi aluno de Platão, porém ele não era ateniense. Ele não nasceu na cidade de Atenas, como Sócrates e Platão. A gente viu na aula passada, que eu expliquei para vocês, que
Sócrates era um cara que recebia uma pensão, porque ele tinha sido soldado, então ele vivia relativamente bem, mas ele era um cara que não era muito rico. Platão era de origem aristocrática, ele era um cara que tinha dinheiro. Como um bom filósofo, geralmente os filósofos vêm de elite. Até porque tem que ter dinheiro para ficar se dedicando a estudo. Isso aí em qualquer sociedade, meu amigo. Em qualquer sociedade, o cara, para se dedicar a estudar, ele precisa ter um pouquinho de privilégio para isso. E às vezes muito mais privilégios, né? No caso desses caras, que eram aristocratas. Então, Platão, ele era um cara rico. Aristóteles, ele não era um cara pobre. Ele teve a sorte de ser filho de um médico. E esse cara, que era médico, ele era o médico que trabalhava na corte do rei Filipe II da Macedônia. Então, Aristóteles ele não era ateniense. E, para falar a verdade, dentro dos conceitos da época, Aristóteles nem era grego. Porque, para os atenienses, um cara como Aristóteles era considerado bárbaro. Lembrando para vocês, no conceito das aulas de história, né? Bárbaro, dentro do conceito greco-romano, é qualquer um que não fazia parte da cultura grega ou romana. No caso, como estamos falando de Aristóteles e Platão, da época grega. Então não falava o grego, digamos assim, o grego ateniense. A grande questão é que tinha um sotaque diferente. Eles tinham a Macedônia, culturalmente falando, ela era muito próxima da Grécia, acreditava nos mesmos deuses, falava a mesma língua, mas era uma região distante. Era como se a Macedônia fosse o Acre da época. E dentro da cultura grega, que tinha Atenas e Esparta como as cidades de referência, olhavam para uma cidade como Estagira, como se Estagira, que era a cidade de Aristóteles, como se Estagira fosse literalmente o fim do mundo. Ou como a gente olha para... Eu não sei se já repararam essas nuances linguísticas de quando os jornais nacionais falam sobre uma notícia no Brasil. Repare que quando eles vão dar uma notícia de algo que ocorre em São Paulo e Rio de Janeiro, eles dão a sensação de que aquilo afeta o Brasil inteiro. Quando eles vão dar uma notícia de algo que está acontecendo no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul do Brasil, dá uma sensação de particularidade, dá uma sensação de ar pitoresco daquela notícia. E aí, às vezes, se comenta até do jeito daquela pessoa falar, como se fosse diferente. Quando você fala que algo é diferente, é porque você toma um referencial. Se eu boto numa novela alguém que fala com um sotaque diferente, é porque, para mim, existe um sotaque referencial. Eu tive isso muito de referencial cultural quando eu fui no Rio de Janeiro a primeira vez. Eu fui no Rio de Janeiro, quer dizer, eu fui no Rio de Janeiro já 2 vezes, mas a primeira vez que eu fui eu era muito pequeno para fazer reflexão. Eu tinha uns 11, 12 anos e tal. Mas eu fui no Rio de Janeiro há 4, 5 anos atrás, né, em 2015. Eu estava com a minha esposa já, né, na época era minha namorada. E a gente, quando logo chegou no Rio, foi numa barraquinha e aí uma mulher foi atender a gente e aí ela começou a falar com aquele sotaque bem carregado, assim, de carioca, né? E aí ela começou a falar e depois que eu saí de lá, eu fiz pra minha esposa, eu falei assim, caramba, parece que eu tô numa gravação de Malhação, tá ligado? Todo mundo fala do mesmo jeito. É muito, muito bizarro, assim, os jovens aqui, as pessoas comentam de uma maneira diferente. E aí eu percebi que essa noção de referencial, quando o Rio de Janeiro é exposto na TV nacional, ele é tido como o referencial pela Globo e tal. E os outros estados que fazem questão de colocar o sotaque deles como se fosse um diferente. Porque há um núcleo na novela que você passa no Nordeste, há um núcleo na novela que se passa em Salvador, em Recife, e essas pessoas falam diferente. Então, voltando para o contexto grego, era mais ou menos isso. Imagine como se existisse uma espécie de TV Globo naquela cultura grega, e eles olhassem tudo que não fosse dentro daqueles centros culturais da época, que eram, no caso, Atenas e Esparta, que poderia ser comparado hoje a Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, todo o resto é o esquisito, é o diferentão. Ou então, como eu já escutei de um aluno paulista meu brincando, de que paulista não tinha sotaque. E aí eu olhei pra ele e falei, peraí, que porra é essa que tu tá falando? Aí ele, não, paulista não tem sotaque, todo paulista fala assim, feito eu. Sim, então isso se chama sotaque. Aí ele, não é sotaque. Ele nunca tinha parado pra pensar que pessoas falavam diferente dele, porque ele também falava diferente, porque ele se tomava tanto quanto referencial. E isso não é porque ele era um paulista escroto e tal, câncer do Brasil, não. É porque, basicamente, ele está dentro de um referencial que não o permite refletir que existem outros espaços. Então, voltando para Aristóteles, lá em Estagira... Oi. Aristóteles, quando foi professor de Alexandre, já tinha escrito as obras dele. Não... Aliás, eu acho que ele foi professor de Alexandre quando ele já era um pouco mais velho. Ele já era conhecido. Eu não sei te dizer, Bia, a cronologia das obras de Aristóteles, tá? Até porque tem muitas coisas que são controversas. E Aristóteles não é um cara feito Platão,
até onde eu conheço do Aristóteles, ele não é um cara feito de Platão que você consegue separar assim. O Platão jovem, eu falei na aula do Platão, Platão jovem, Platão adulto e o Platão velho, sabe? Que dá umas mudanças significativas dele. O Aristóteles ele já é um pouco diferente, ele é mais hermético. Agora sim, da mesma forma que o Platão, o Aristóteles tem fatos na vida dele que mudam radicalmente as obras dele, assim. Não no sentido que ele discorda do que ele falava no passado, mas de que agora ele tem, digamos assim, patrocínio. E aí a gente vai chegar no Alexandre. Então, como ele era da corte do pai do Alexandre o Grande, lá na cidade de Estagira, o Aristóteles ele teve esse privilégio de viver na corte, foi um cara muito bem educado, porque o pai era médico e tal, então ele teve muito acesso aos estudos. E aí, quando ele era jovem, ele pediu autorização para estudar na Academia de Platão, que era a escola de Platão. Só que para você entrar na Academia de Platão, naquela época não tinha vestibular, era indicação, era uma coisa aristocrática, só entrava quem era indicado. E ele não era aristocrático, ele não era de origem aristocrática. Por mais que ele vivesse na corte, ele não era de sangue nobre, entende? Assim, ele não era um cara visto de alta classe. Para ele entrar lá, ele tinha que ser muito foda. Mas muito foda mesmo. E além disso, ele era visto como estrangeiro. Por isso que eu fiz todo esse regresso em relação ao Brasil. Para um cara aqui no Nordeste, ele ser vangloriado lá em São Paulo, Rio de Janeiro, o cara tem que ser o foda. Aí vem qualquer Zé Ruela daqui, de São Paulo aqui para Recife, dar uma palestra, fica todo mundo pagando pau pro cara. Às vezes o cara é um retardado só porque fez um diploma na USP, a galera acha que ele é o foda. Era mais ou menos isso na época de Atenas. Às vezes o cara que estudava na Academia de Platão, ele era um bosta, comparado com Aristóteles, mas o cara era, obviamente, mais bem visto simplesmente por isso. E vai acontecer isso mais na frente na vida de Aristóteles outra vez. Então Aristóteles ele pede, para ele poder estudar na Academia de Platão, ele pede autorização ao rei, ao Filipe, e o rei Filipe ele manda uma carta, né? Não sei se de mão mesmo, mas ele manda uma carta para Platão aceitá-lo. Para Platão aceitar Aristóteles. Aristóteles então, bichinho, vai-se embora lá para Atenas, chega lá jovem, acho que uns 20 anos de idade, 20 e poucos, chega lá na Academia de Platão e começa a ter aula. E come o pão que o diabo amassou lá dentro, né? O pessoal trata ele mal pra caramba. Mas ele era um cara, obviamente, muito acima dos demais, um homem muito mais inteligente do que os demais, ele vai se destacando aos poucos. E Platão vai gostando dele, vai se destacando, e aí vai trazendo essa relação entre os dois. Desculpa, eu não vi aqui a... Sim. Sim, Regina. Se a obra é desconhecida... Deixa eu entender. Tem obras de antigos filósofos que são desconsideradas porque o autor mudou de ideia? Não, você não pode desconsiderar uma obra de um autor porque ele mudou de ideia. Você tem que encaixar isso no corpo dele. Você tem que entender que as pessoas pensem que esses filósofos foram pessoas normais, assim como eu e você, que mudam de opinião ao longo da vida. E às vezes a gente não defende coisas no passado que se arrepende depois. Então esses filósofos eles fazem isso. Isso faz parte do corpo teórico. E é muito comum também, às vezes, acontecer o seguinte, ó, olha que coisa doida. Um filósofo defendeu um ponto, vamos supor, quando ele tinha 20 anos de idade. Aí, quando ele faz 30, ele defende o inverso. Ou muda de ideia. Aí, quando ele faz 40, ele fala, não, quando eu tinha 20 é que eu estava certo. Ou eu errei em 30 em revisar. Aí, ele revisa a revisão. É muito comum isso acontecer. É claro que eu não vou nem me comparar com Aristóteles, tá? Mas aconteceu essa mesma coisa comigo. Eu já comecei minha vida filosófica, assim, meus estudos filosóficos, eu me considerava kantiano, eu era um leitor fervoroso de Kant e estava a aplicar na minha vida pessoal a filosofia kantiana e fui muito resistente a isso, até ter acesso a outros autores que trabalhavam com críticas a Kant, e aí eu tive que me dobrar essas críticas. Aí eu tive, se fosse um dia escrever uma biografia minha, que talvez meus filhos fossem ler um dia, nessa biografia eu ia precisar fazer esse traço de ruptura, para fazer sentido a minha cronologia. E pode haver um outro traço de ruptura. Pode ser que em algum momento da minha vida eu perceba que eu estou errado e eu tenho que voltar a Kant. Acontece isso. Então Aristóteles ele começa a ter aula com Platão e se torna o principal aluno da Academia de Platão. E quando Platão morre, acontece um fenômeno que tem tudo a ver com o preconceito que eu estava falando agora. Aristóteles era, sem dúvida, o melhor aluno de Platão, o aluno mais destacado, dava muitas aulas na academia, mas quando Platão morre, Platão não deixou, assim, digamos assim, uma regra para quem seria o sucessor dele.
Você tem que entender que a academia, que era o local que Platão dava aula, era algo semelhante a uma espécie de universidade para a época. E Platão era como se fosse o reitor, o professor mais importante que tinha. Então, Aristóteles estava próximo dele. Quando Platão morre, muitos discípulos de Platão da época se reúnem, inclusive o próprio Aristóteles, e eles fazem uma votação. E nessa votação, eles decidem que Aristóteles não vai ser o professor sucessor de Platão. Vai ser um outro cara lá, que ninguém lembra o nome dele, porque, obviamente, ele era medíocre perto de Aristóteles. Entende? Provavelmente o cara foi eleito porque ele era ateniense. E Aristóteles devia falar com sotaque. E pelo fato de falar com sotaque, era algo que tirava a credibilidade dele. Entende? Assim, tirava um pouco do espaço dele ali. Não que Aristóteles não falasse grego, mas ele falava um grego que tinha um sotaque diferente. Então, entregava que ele não era da região. Todo mundo sabia que ele não era. E quem é que vai botar um estrangeiro para liderar a maior escola filosófica do mundo antigo, daquele período? Ninguém ia colocar. E então ele fica desiludido com isso, se sente muito mal e ele pede para sair. Ele vai embora. E aí ele circula por várias cidades, né? Nesse período ele vai volta para Alexandria, desculpa, para Alexandria não, para Estagira e tal. E aí nesse meio período ele tem contato com Alexandre o Grande. E aí ele vira o preceptor de Alexandre, que era como se fosse professor particular de Alexandre. Se eu não me engano, ele deu aula para Alexandre quando Alexandre tinha 12 aos 18 anos de idade, uma coisa assim, uns 6 anos de aula. Porque Alexandre é um cara que morreu novo, não sei se vocês sabem, Alexandre morreu com 28 anos, uma coisa assim. Morreu muito novo. Então Aristóteles começou a dar aula para ele quando, sei lá, tinha uns 40 e poucos, 50 anos, tinha acabado de sair da academia. E aí deu aula particular para Alexandre. E aí tem um fato curioso, né? Quando Alexandre ele se torna rei, Alexandre gostava muito de Aristóteles, aí ele começa a financiar Aristóteles. Aí ele chega, dá dinheiro para Aristóteles e fala: Aristóteles, eu vou dar dinheiro para tu fundar a tua própria escola. E Aristóteles ele funda uma escola dele, estilo do professor dele, o original, que era Platão, que se chamava Academia. E aí essa escola se chamava Liceu. Vocês já ouviram a palavra liceu? Aqui em Recife a gente tem um liceu de Artes e Ofícios. Ele funda uma escola, a escola aristotélica, a escola aristotélica se chamava um liceu. Ou, em grego, o pessoal usava também essa palavra, aí era uma palavra mais popular, era a escola dos peripatéticos. Vou até escrever porque é um palavrão grego, né? Dos peripatéticos. E o que eram os peripatéticos? Basicamente eram... eles recebiam esse nome porque em grego peripatético quer dizer aquele que caminha, aquele que está que dá aulas caminhando e tal. Então os peripatéticos ganharam esse apelido porque as aulas de Aristóteles eram dadas num jardim, tudo financiado pelo Alexandre e pelos investidores, né, os ricaços da época que achavam que Aristóteles deveria ter uma escola para ensinar as elites. E aí essa escola era bem diferente da de Platão, porque ela era uma escola mais voltada para, como eu vou dizer agora, a filosofia de Aristóteles, que é a filosofia mais voltada para a prática. Então, ao invés de você ficar sentado, estudando matemática, fazendo cálculo matemático, que é uma coisa muito parada, o Aristóteles ele queria que as pessoas conhecessem o mundo, desbravassem o mundo. E óbvio que ele não ia subir montanha, ele não ia assim buracar no meio do mundo, embora ele tenha feito isso também, tenha viajado boa parte uns 10 anos da vida dele passou viajando. Mas o que ele queria mesmo era que as pessoas percebessem que o mundo era muito amplo e ele deveria ser descoberto pela experiência, ou seja, pela ciência das coisas. E aí entra um caso interessante, que ele não faz isso na prática, porque ele não viaja o mundo todo, mas quem viajou foi o aluno dele, o Alexandre. Então o Alexandre, vocês devem saber nas aulas de história, que o cara ele conquista o Egito, o cara conquista a Grécia, a Grécia foi o pai dele, mas ele conquista o Egito, ele conquista a Mesopotâmia, ele conquista o Império Persa, ele vai até a Índia. E aonde o exército de Alexandre ia, Alexandre mandava um presente para Aristóteles. Então, macacos exóticos, jacarés, leões, tigres, tudo que ele via exótico ele mandava para Aristóteles, né? Então era bem engraçado isso, imaginar que a escola de Aristóteles também era um zoológico assim, dentro lá. E aí até uma das explicações que o pessoal vai falar na história da filosofia, de que o Aristóteles ele se importava muito com a biologia,
justamente porque o pai dele era médico, então ele tinha essa preocupação de... E quem trabalha com medicina ou na área de saúde sabe que tem coisa que não adianta você ficar teorizando. Não adianta ficar discutindo se tal remédio pode funcionar ou não pode funcionar. A única forma de você saber se aquilo funciona é testando, é indo na prática. Então, ele vai desenvolver uma filosofia muito mais voltada para a prática do que a do mestre dele, o Platão. Aí, olha, para começar, no próximo slide aqui, eu gostaria que vocês aproximassem e que a gente fosse para esse slide aqui, que é o da escola de Atenas. Essa imagem famosa da pintura do Rafael. Rafael, para quem... Se Marx bebe de Aristóteles? Sim, bebe de Aristóteles também. Todo mundo, porque o Hegel bebe de Aristóteles também. Todo mundo bebe. Não tem como. Como eu estava dizendo, assim, então, o Marx também vai beber do Platão, com a dialética, então ele vai questionar algumas coisas. Sempre vai ter. Não tem como você dissociar. Não vai ter. Por exemplo, vamos pegar... Vou tentar aproximar Marx de Aristóteles, para você perceber. Marx vai tentar explicar que um dos objetivos de se viver em sociedade é você tentar fazer com que as pessoas se sintam melhor vivendo nela. Então você tem que gerar uma sociedade mais produtiva, mas não no sentido capitalista, no sentido de que as pessoas possam realizar os seus desejos pessoais e por aí vai. E o Aristóteles falava a mesma coisa. Ele dizia que a cidade perfeita, a polis, a gente vai ver isso em política, a polis perfeita era aquela polis que conseguia fazer com que os cidadãos realizassem os seus desejos. E, no caso, buscassem o que ele chamava de eudaimonia, a palavra grega felicidade. Só que lembrando que o conceito de universo e eudaimonia grego é diferente do conceito de Marx. Marx está vivendo na modernidade, século XIX. Aristóteles está lá, século IV a.C. Então, é bem diferente. São épocas bem diferentes. Mas, veja, tem uma certa semelhança entre os pensamentos deles, apesar de serem tão diferentes um do outro. Eu não sei se vocês conhecem as representações que estão por trás dessa pintura da escola de Atenas, mas todos os pensadores aqui, todas as pessoas representadas aí são filósofos. Eu vou tentar espelhar aqui para vocês, porque essa parte agora eu quero mostrar para vocês. Deixa eu espelhar aqui a tela rapidinho. Pronto. Estou espelhando para vocês agora. Só um minutinho. Tá espelhando, gente? Me confirma, por favor. Sim, né? Pronto, valeu, André. Pronto, então vocês estão com esse slide aqui, né? Eu estou com uma imagem dela em alta resolução. E eu preciso me gabar disso, mas eu sou um felizardo porque eu pude ver essa obra pessoalmente. Eu fui no Vaticano, no Museu do Vaticano, lá na Itália, agora em janeiro, e eu tenho umas fotos delas que eu tirei com a minha câmera, e ela, pessoalmente, ela é realmente muito mais incrível do que a gente pensa que é. É algo interessantíssimo. É algo que muda o mundo. Essa foto inclinada, porque realmente é um aparelho muito grande, você não tem ideia da dimensão até você se encontrar com ela. Tá aí, ó, eu aí, ó. Todo impressionado olhando ela. E deixa eu tirar meu narcisismo aqui agora. Deixa eu pegar uma aqui maior. Pronto. Só dando um parênteses do parêntese, né? Aproveitando já que a gente está falando sobre isso. Esse quadro do Rafael, ele chama-se Escola de Atenas. E cada participante desses aqui do quadro são filósofos. E aqui ao centro, as figuras destacadas, né? Que a gente tem, deixa eu botar lá no slide mesmo. As figuras destacadas, vocês devem saber, trata-se nada mais nada menos do que de Aristóteles e Platão. A gente tem de um lado aqui essa figura mais velha, Platão, obviamente representando o professor, e Aristóteles representando o aluno. E na tradição renascentista de interpretação de Platão e de Aristóteles, o Rafael, ele pintou essa cena com o Platão apontando para cima e o Aristóteles colocando a mão para baixo, levando a ideia de que Platão era um filósofo que estava preocupado com as coisas do além, com as coisas da alma, apontando para cima, para o céu, e Aristóteles era um pensador que estava preocupado com as coisas terrenas,
não no sentido dos problemas pequenos da vida, mas tentando encontrar as respostas desta vida aqui mesmo, sem precisar recorrer ao fenômeno do céu. Então, esse quadro ele merece uma análise para a gente compreender um pouquinho. Eu também separei uma imagem aqui, não sei se eu estou com ela completa, não, eu fechei o artigo do Wikipedia, olha só. Mas essa imagem aqui também está em alta resolução. Mais uma vez aqui, ó, a figura dos dois. Aqui ao centro está melhor essa imagem. E cada um deles, como eu falei, é um filósofo, né? Aqui o 12 é o Sócrates. Número 12 aqui. Não tem tanto destaque quanto os dois. E outra curiosidade, né? Aqui o Rafael. O Rafael, ele se pintou no quadro. Ele aqui bem pequenininho, botou só o rostinho dele. Era o costume da época. Bem, era isso. Primeiro, veja. Então, através desse quadro, já foi até questão de vestibular. Botar esse quadro do Rafael e você ter que entender ou especular por que tá o Platão no meio apontando para cima e o Aristóteles olhando botando a mãozinha dele para baixo. Espero que tenha ficado claro. Voltem ali para o slide da gente, tá? Ah, tá, no próprio slide eu tinha colocado os nomes dele. Meu Deus, como eu sou burro. Eu tinha esquecido disso. Era aqui que estava procurando, ó, para isso. Passando vergonha na frente dos meus próprios alunos. Olha. Pois é. Deixa eu ver se eu disse que era certo. Tô certo, sim. O 12 era o Sócrates. Vocês estão vendo, gente, no próximo slide? Vocês querem que eu espelhe aqui? Deixa eu espelhar de novo. Pronto. Estou espelhando a minha tela, né? Pronto, olha aqui a imagem que eu estava falando para vocês, né? Que eu peguei, acho que foi no Wikipedia mesmo. E aí que a gente tem o 14 e o 15 como o Aristóteles, né? E você vai procurando cada um deles. E tem algumas imagens que a gente não consegue identificar. Mas beleza. Olhem aí, passem o próximo slide e agora vamos entender a crítica de Aristóteles a Platão, ao professor dele. Qual é a preocupação que Aristóteles tem em tentar trazer uma resposta ao problema platônico? Que na verdade não é o problema platônico, é a resposta platônica para o problema socrático. O problema socrático inicialmente era perguntar a essência das coisas. Qual é a essência da justiça, a essência da verdade, da virtude, por aí vai. Platão vai dar uma resposta dizendo que existem dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, beleza? Aí Platão ele vai dizer que não existe esse mundo das ideias. E aí ele vai dar uma explicação dizendo que existe efetivamente uma noção de que quando você observa o exemplo do que Platão dá, eu dei na última aula, não sei se vocês lembram, o caso do cachorro. Uma criança chega diante de um cachorro, tem do lado dela um Yorkshire e um Pitbull. Você chega para a criança e pergunta, o que é isto? A criança vai dizer, é um cachorro. Ué, mas eles não são tão diferentes um do outro? Aí a criança vai responder, eu não sei explicar, mas eles são cachorros. E aí Platão vai dizer, olha a pegadinha no malandro. Ele vai dizer, olha, essa criança ela não conhece termos técnicos do que é um cachorro. Porém, ela consegue identificar o que é um cachorro. Isso prova que na mente dela, antes dela descobrir o que é o conceito de um cachorro, ela já consegue deduzir o que é um cachorro. Isso quer dizer que dentro da cabecinha dela existe uma centelha de um fogo que pode gerar um conhecimento. Então, alguns conhecimentos são inatos, certo? Então, se alguns conhecimentos são inatos, é porque existem algumas coisas. Inato no sentido que já existe por conta própria, dentro da cabeça da gente. Como Sócrates faz para provar que o triângulo retângulo é algo inato na cabeça de um escravo que não sabe nem o que era que a soma dos quadrados aquela fórmula lá da hipotenusa, né? A soma dos quadrados de catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ele vai fazer isso com o escravo. Então Platão vai dizer, veja, a criancinha ela nunca tinha parado para refletir sobre o que é um cachorro, porque ela nem está na idade de pensar nisso, mas ela consegue olhar para um cachorro e reconhecer. Isso prova de que a alma dela já passou pela experiência de ter vivido com um cachorro perfeito, o cachorro ideal que está lá no mundo das ideias. Porém, a alma dela, quando chega no mundo que nós estamos vivendo, passa pelo processo do esquecimento, porém,
na medida que ela vai tendo contato com essas experiências, ela tem uma mera lembrança, uma reminiscência daquilo que a alma dela viveu. E por isso ela consegue lembrar do cachorro. É uma explicação. É uma explicação. Você pode não gostar dela, como eu também não gosto, mas é uma explicação. Que foge um pouco das explicações religiosas que tinham da época, ou simplesmente da não explicação. É uma tentativa de explicar. Aí o que Aristóteles vai dizer? Não, eu não concordo com isso, né? Porque essa tua ideia de que o mundo sensível ele está totalmente falho e as únicas verdades estão apenas no mundo das ideias, elas não geram conhecimento. Elas geram um problema lógico, por sinal. Porque se você tem aqui tudo aqui é falso e tudo aqui é verdadeiro, dentro do princípio lógico, você vai ter uma contradição. Então Aristóteles era um cara muito, muito lógico, assim, essa contradição. Claro que Platão percebeu essa contradição e isso era um debate já na época dele. Muitos alunos de Platão discordavam disso, de que não fosse possível chegar a um conhecimento através do conhecimento sensível. Platão, em muitos momentos, ele vai ser radical. O conhecimento sensível só leva à ilusão. E aí Aristóteles, discordando dele, vai dizer o conhecimento sensível, que ele quer dizer que é a experiência, que seria olhar para o cachorro e ver que existe um Yorkshire e que existe um Pitbull. Ou seja, experiência, verbo olhar, ação. Tá? Estou aqui fazendo uma ação, executando uma ação. Eu executando essa ação, assim, através dessa experiência que eu estou tendo, vendo um cachorro pequeno e um cachorro grande, eu posso tentar entender o que eles têm em comum, ao invés de buscar essa resposta no mundo imaginário, no mundo das ideias. Não é que Aristóteles não acredite que existe mundo das ideias. Ele só acredita que para chegar no conhecimento verdadeiro, no conhecimento perfeito, é necessário traçar um caminho. Tá? Então vamos procurar esse caminho. Passem agora para o próximo slide e a gente vai ver. Qual é a explicação dele? A explicação de Aristóteles para a gente conceber o real é que existe matéria e forma. O que seria matéria e forma? Ao invés de eu separar o mundo real e o mundo, aliás, o mundo sensível, que seria o mundo onde a gente vive, e o mundo das ideias, onde a alma habita, criar essa separação, Aristóteles ele vai criar uma separação mais baseada na prática. Ele vai chegar assim, ele vai pegar esses cachorros, notar que tem um pequeno e tem um grande. Então ele vai perceber que existe dentro do processo coletivo do animal, existe um animal individual. Então todo animal é único. Todo animalzinho é único. Todo Yorkshire é único. Por mais que ele seja parecido um com o outro, por mais que um passarinho seja parecido com o outro, ele é único. Então Aristóteles chamou isso de matéria, que é o princípio da individualização. Então tudo na natureza é único. Uma árvore é única. Uma folha daquela árvore é única. E aí a gente precisa detalhar aquele único, detalhar aquilo dali. Porém, mesmo aquela árvore sendo única, mesmo aquele Yorkshire sendo único, mesmo aquela pedra sendo única, mesmo aquela fonte de água sendo única, você vai perceber que ela guarda o que é metafísica. Eu vou explicar. Metafísica é isso que eu tô tentando explicar. É meio que a origem das coisas, tentando explicar a essência das coisas. Basicamente, a metafísica é você tentar explicar a essência de algo. E no caso do Platão, que é a pergunta socrática. Sócrates ele inaugura a metafísica com aquela pergunta: o que é? Lembra o verbo ser que eu coloquei? Metafísica está muito ligado ao verbo ser. Tanto vai ter a ontologia. Onto em grego é o verbo ser. Onto. Então, ontologia seria o estudo do verbo ser. E é muito doido isso, velho. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Mas pare. Se não pararam, nunca pararam, pare agora. Explique o que significa o verbo ser. Eu sou. Repare. É um verbo que, tipo, tu és. Aí você vai falar, tá. Aí você vai falar, aquela mesa é. Parece que é um verbo de ligação a alguma coisa, né? É como se ele está sempre precisando de alguma coisa para transitar. Porém, o verbo ser, ele não é só esse verbo de ligação. Ele é o verbo que está presente em todos, porque eles são os seres vivos, entendem? Então é meio que isso. O que é isto que está presente em todos os seres que a gente utiliza? Então, além de ser um problema linguístico, que vai ser detectado pelos filósofos da linguagem mais na frente, Aristóteles é um dos primeiros a perceber esse problema linguístico. E aí ele vai dar uma solução para isso, que outros filósofos depois vão criticar e que não convém a gente discutir agora. Mas
esse problema é um problema inicialmente linguístico, mas depois que ele foge dessa questão linguística, ele se torna essa questão metafísica. Se você lembrar, Regina, eu não sei se você sabe, mas tem uma... Para quem é religioso, tem uma cena, uma passagem bíblica que é bem interessante, que é quando Moisés ele está no deserto, ele recebe o chamado de Deus, e ele entra na cabana, e aí ele não consegue enxergar Deus, sofre com a presença divina, porque a presença divina o toma por completo, e ele se joga no chão dentro da fraqueza humana, e aí ele pergunta, quem tu és? Quem tu és? Com medo de ser capiroto também, né? Porque ele ser capiroto. E aí Deus responde para ele o seguinte, né? Ele responde emblemático, eu sou. Só responde isso, eu sou. E termina. E aí, isso acontece no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é o texto da Torá. E eu não sei se vocês sabem não sei se vocês sabem, mas no judaísmo existe os textos Talmúdio, que são reflexões em cima das passagens da Torá. E aí, nessas reflexões talmúdicas, os judeus chegam à conclusão de que Deus é o ser completo. Entende? Olha aí a palavra ser mais uma vez. É o ser completo. Por isso que ele fala, eu sou. É o ser que está em tudo. Então, tudo literalmente é Deus. A onipotência de Deus. Daí que a onipresença, desculpa. Exatamente. Por isso que quando um cristão fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, aí você, criança pequenininho, fica imaginando o cara barbudo olhando e tal, mas não é isso, né? A questão é de que ele é o verbo ser, sabe? Tanto que, biblicamente, também está lá. A primeira menção na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no princípio havia o verbo. O verbo é a palavra. A palavra que dá ação às coisas. Né? Interessante, assim, mais uma vez um jogo de linguagens e tal. Então, é basicamente isso. É meio complicado explicar o que é metafísica, mas eu gosto de recorrer a esses exemplos para você entender. Então, não é raro de se imaginar que todos os filósofos metafísicos são filósofos religiosos. Entenderam? Praticamente todo filósofo metafísico é algum filósofo que vai tentar provar que Deus existe. Eu posso enumerar vários filósofos que se dão bem com a metafísica, que adoram a metafísica, para tentar explicar. Vamos lá, já falei de Platão na aula passada. Aristóteles gosta também da metafísica, também vai provar a existência de Deus, ou vai defender a existência dos deuses. Na Idade Média você vai ter Santo Agostinho, você vai ter São Tomás de Aquino, também vai fazer isso. Você vai ter, no mundo moderno, você vai ser René Descartes, que é outro filósofo que vai gostar muito da metafísica, e por aí vai. Kant é outro filósofo que também vai... Ele não vai ser metafísico, mas ele vai gostar também da metafísica, e por aí vai. É uma questão filosófica muito difícil de você responder. Encurtando, basicamente a gente pode ser bem grosso e dizer assim, tem aqueles filósofos que acham que metafísica existe, então por isso que a gente tem que pensar nela, ou seja, esse ser existe, essa essência de todas as coisas existe, a gente tem que refletir sobre ela. Então os filósofos que dizem que isso é maluquice da cabeça humana, e pronto, encerrou a conversa. Nietzsche, pronto, acabou. Acabou a metafísica. O melhor filósofo para você estudar metafísica é Nietzsche. Não tem. Acabou, pronto, é só isso, né? O tempo que vai passar lendo Nietzsche, é só ele xingando esses caras, tá ligado? Esses porra, fica fazendo a gente perder tempo estudando uma merda que não existe, caralho. Vai tomar no cu, fica prometendo. O Platão fica prometendo o mundo das ideias. Promessa eu tô cansado. Tanto que é uma piada de Nietzsche que ele fala qual é a melhor definição para ser humano? É o homem racional? Não. Ele fala, a melhor definição para o homem é um ser que caga, é o ser que caga e anda. Ele vai fazendo várias ironias. Aí ele fala, não, já sei. A melhor definição do ser humano é ser capaz de fazer promessas e não cumpri-las. Pronto. É a definição dele, né? Porque as promessas estão em todo momento. Então a metafísica é uma promessa. Tá? Então vamos lá. Professor, Aristóteles, quando foi professor de Alexandre, ele já tinha escrito as obras. Não, isso voltou, foi mal, o chat voltou. Achei que tinha uma pergunta lá. Desculpa aí, gente. Então, eu expliquei o que é metafísica sem entender. Qual é a resposta metafísica do Platão? É aquela de buscar a essência das coisas. Essa é a pergunta metafísica. E essa essência das coisas, a resposta de Platão vai ser mundo das ideias. Lá é a essência verdadeira. Mundo sensível. Falso. Tá? Mundo sensível seria a caverna. Lembra o mito da caverna? Nosso corpo é uma caverna.
Então, nosso corpo ele é falho, ele nunca vai dar o conhecimento verdadeiro. Nosso conhecimento verdadeiro é só quando eu morrer. Cena de Sócrates, quando Sócrates está para morrer e vai tomar o veneno, ele vira para os seus alunos e fala: meus alunos, por que choram? Se eu me encontrarei com a verdade, aquilo que eu busquei a minha vida inteira. Animem-se. Uma visão cristã, né? Uma visão bem parecida com a visão dos cristãos. O cristão não deveria chorar quando um outro cristão morre. Não deveria, né? Claro, entre aspas. Eu estou falando com todo respeito, tá? Estou dizendo assim, do ponto de vista teológico. Porque a verdade é que a alma encontrará a verdade ali. A verdade é que a alma encontrará a verdade, é ótimo. A verdade com V maiúsculo, né? Então, é um pouco disso. Tanto que eu não sei se alguém já foi em missa de sétimo dia, que é uma coisa muito delicada e ruim, mas quase todos os padres, na mensagem da missa de sétimo dia, eles tocam nessas ideias de dizer, olha, eu sei que é um movimento de tristeza, existem as fases do luto, porque a gente perde aquilo que a gente ama e a gente não gosta de perder isso, porém, alegrem-se, porque a alma do nosso companheiro está conhecendo agora a verdade divina, está sendo abraçada por Deus, está sendo abraçada pela verdade. Essa é uma promessa metafísica, entende? Essa é uma promessa metafísica. E é a promessa parecida com a de Platão. E de Aristóteles também. A diferença é que Aristóteles ele não faz essa distinção tão clara entre mundo das ideias e mundo sensível. Ele acredita que é possível chegar na essência das coisas buscando um caminho pelo mundo sensível, ou seja, através do meu corpo, das minhas próprias experiências. E aí ele vai chamar isso de, primeiramente, matéria e forma. A gente não pode se confundir de que existe um estágio de reminiscência na cabeça. Não é isso. Que a ideia do cachorro, por exemplo, de que eu olho para um cachorrinho e identifico o cachorro porque minha alma habitou o mundo das ideias e viu o cachorro perfeito. Não, tem nada a ver. É porque existe o princípio da individualização. Eu olho para aquele cachorro primeiro, aí quando eu olho para aquele cachorro eu não tenho como nomeá-lo. É bem lógico, pensa comigo. Eu olho para uma coisa... Quando você é criança, você é assim. Eu acho, né? Porque eu era assim. Mas quando você é criança, você olha para uma coisa que você não sabe o que é. Aí, aquilo, a princípio, é a primeira coisa que tu vê. Primeira vez que tu vê aquilo. Aí depois tu vê uma outra coisa que se repete. E se repete. E que se repete. Aí o que tu faz? Tu dá um nome para aquilo. Simples. É um nome. Pronto. Por isso que Aristóteles fala, isso é um problema da linguagem. E o que é esse nome? Tudo que se repete. Aristóteles chama de forma. Maneira geral de organização da matéria nos indivíduos. Então, vou lá. Dentro de uma árvore, existem várias coisas individuais daquela árvore, que pertencem só àquela árvore. Porém, no todo da árvore, ela possui uma forma de árvore que é igual a outras árvores do tipo dela. E aí eu posso estudar as repetições disso. E se isso não acontece naquela árvore, é porque ela não pertence àquele grupo de árvores. Ela pertence a outro tipo de árvore. Sei lá, uma angiosperma. E assim por diante. E você, basicamente, vocês entendam, isso é a base da taxonomia. Tá? É a base da taxonomia. Deixa eu passar aqui, ó. Vamos passar para o próximo slide? Então, ele vai fazer uma divisão dos conhecimentos para ficar mais fácil. Vocês sabem o que é taxonomia, né? Naquela área da biologia que faz a classificação dos animais. Aí tem reino monera, reino protista, reino animal, vegetal. Eu não sei a ordem, mas vocês devem saber muito melhor do que eu. Então, é a base da taxonomia. Ele vai perceber que existem individualizações entre os animais, porém, não só entre os animais, entre os seres, porém, você pode perceber que dentro dessas individualizações existem coletivos. Então, é basicamente a ideia de substância e forma. Então, o sistema aristotélico, ele basicamente é o seguinte, ele vai dividir os conhecimentos para que você possa estudá-lo com mais clareza. Ao invés de você buscar o conhecimento verdadeiro, que vai trazer todas as respostas, um só, como no caso do Platão, que seria a matemática, né, a lógica matemática, o Aristóteles vai dizer que não, existem vários tipos de conhecimentos que unidos, eles como se fosse uma biblioteca, poderiam trazer para nós um conhecimento melhor da natureza. E aí ele é muito moderno, cara. É muito moderno o pensamento aristotélico. Por isso que Aristóteles é um pensador incrível. É um pensador que a gente vai falar sobre ele em vários momentos. Porque enquanto Platão ele é muito mente fechada, no sentido de que, tipo, mundo das ideias, mundo sensível, mundo das ideias sensível. O Aristóteles ele é um cara que vai atirar para todos os lados, bicho. Você vai ver texto de Aristóteles falando sobre política. Ele vai fazer texto sobre arte.
Crítica de arte, cara. O cara, 2.400 anos atrás, escrevendo crítica de arte. E o cara tinha um zoológico na casa dele. Devia ser um cara muito excêntrico. Era um cara que lia de tudo. Ele era um cara que achava que para você entender a natureza, você tinha que estudar tudo. Aí veja, ciência geral, né, seria a filosofia primeira. Estuda os princípios, o ser, a substância do ser e a essência de Deus. Isso é um dos princípios da epistemologia, no caso da filosofia, do conhecimento. Mas aí você vai ter uma ciência natural, que vai estudar a realidade da natureza, a física e a astronomia. Sim, para vocês terem uma ideia, os argumentos filosóficos, os argumentos da astronomia aristotélica eram tão fortes e tão bem construídos que para eles serem derrubados, esses argumentos perduraram até mais ou menos o século XVI, por aí, quando começam as grandes navegações. Até as grandes navegações ainda tem gente, não era o predomínio na época, mas até as grandes navegações ainda tinha gente que seguia a astronomia aristotélica, porque ela era tão bem construída logicamente, que era foda de tu refutar o cara. Era foda, porque, claro, ele cometeu erros, porque óbvio que Aristóteles vai cometer erros. Todo mundo estudou biologia, né? Estudou aquela parte da abiogênese, quando ele fala ciências da vida aí, ó, biologia. Ele é o criador da biologia, o Aristóteles. Então, ele vai errar em relação ao que a vida não surge se você... É ele que fala do rato? Não, acho que foi outra pessoa que falou do rato, né? Que bota uma toalha suja num armário e surge um rato. Toda vez eu me confundo, mas o Aristóteles ele acreditava na biogênese, na geração espontânea da vida. E claro que hoje parece engraçado a gente falar sobre isso, né? Parece meio doido, mas lembre-se, cara, na mesma época tinha gente que acreditava em qualquer coisa, assim, sabe? Altas seitas religiosas brotando no mundo e tem um maluco dizendo que tipo, não é bem assim. Vamos tentar achar uma maneira de misturar razão, lógica e experiência. Por isso que ele tinha um zoológico, ele examinou vários animais, viu como os animais nasciam. Alguns animais nasciam de um jeito, outros não. Outros ele não conseguia entender. É foda, tem alguns animais que é muito difícil você entender como eles nascem. Você entender como nasce uma mosca, você precisa de microscópio, né, para ver a larvinha dela lá e por aí vai. Então, dá um desconto pro cara. E a física aristotélica perdurou até o século XVI. Talvez um pouco mais. Na verdade, até hoje tem uns babacas lá do terraplanismo, né? Eu tava falando que perdura até o século XVI. Tem uns imbecis ainda do terraplanismo que vão bater ainda em muito ponto da filosofia aristotélica e tal. Ele foi o criador da psicologia, ética e política. Ele não é o criador da ética e da política, mas ele é um dos principais autores nessa área. E por aí vai. Então, é um cara da arte, como eu falei ali, e lógica. A gente... No SSA 3 de filosofia cai lógica e basicamente a lógica aristotélica, basicamente. E é muito legal os livros de lógica de Aristóteles, são muito legais. Aristóteles é um autor muito massa assim mesmo, realmente é incrível a produção do cara. Ele morreu novo, morreu com 60 e poucos anos, o que faz você se sentir meio inútil assim, né? E aí veja, então a metafísica aristotélica, né, se distingue da de Platão, se diferencia por considerar os sentidos no papel do conhecimento, ou seja, ele entende que para a gente conhecer a verdade, chegar à verdade, a gente precisa dos nossos sentidos, a gente precisa da experiência, até porque é a forma que a gente mais tem de se viver. Então a gente se desconectar do nosso corpo para esperar a morte para encontrar a verdade não é uma resposta satisfatória, ele não acha uma resposta boa. Então ele acredita que a melhor forma é experimentar. A grosso modo, a gente pode dizer assim, se os pré-socráticos eram filósofos que estavam tentando explicar a origem do universo, e a gente já pode chamá-los de cientistas, eu e vários outros filósofos ousamos em dizer que Aristóteles é o primeiro grande cientista a deixar essa origem da ciência ocidental. Porque ele é um cara que vai cometer erros, óbvio, porque ele estava em diversas áreas, porém, ele vai criar um método, ou métodos, para desenvolver o conhecimento que são muito parecidos com a ciência. Muito parecidos. Então, veja. Olha aqui, ó, eu fiz uma escalinha de conhecimento. Vocês estão vendo? A primeira coisa que você tem em relação ao conhecimento é a sensação. Então, imagina a criança olhando para o cachorro. Olha a experiência que ele vai ter. Aí a sensação. A criança olhou, verbo olhar, sentido, tá? É um sentido, dos 5 sentidos que nós temos. Olhou, guardou na memória o cachorrinho.
Depois que ela visualizou vários cachorrinhos ao longo da vida dela, e algum adulto ensinou para ela o significado da palavra cachorro, ela deduz por conta própria, porque ela aprendeu que mesmo os cachorros sendo individuais, quando você joga eles no todo, eles têm coisas em comum. Mesmo o pitbull, mesmo um pincher. Ela vai entender isso, não precisa ser uma criança gênia, ela vai fazer isso por conta própria. Então ela memorizou, pela experiência, ela já consegue deduzir. Beleza? Então, Aristóteles diz que isso é um caminho. Repare, é um método. Palavra grega, método significa caminho, métodos. Então, um caminho, é uma setinha aqui, ó. Mas a criança, se ela não continuar a estudar, ela para aqui, ó, na experiência. E o conhecimento da experiência, aí é uma observação muito interessante de Aristóteles, que faz todo sentido. O conhecimento da experiência, ele é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque a pessoa ela vai tomar a experiência dela como verdade. Então, quantos de nós já não ouvimos, ou quantos de nós já não fizemos esse argumento, do ponto de vista aristotélico e lógico, da lógica aristotélica ele é falho, quantos de nós já fizemos, pela minha experiência, eu acho que é de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Para Aristóteles isso não vale nada. Você precisa continuar esse processo de escalada do conhecimento, de alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, como é que seria a forma de você testar essas suas experiências? Aplicá-los a essa tal de tekne, que em grego é a palavra, a gente vai traduzir como arte, né? A tekne. Essa técnica seria uma maneira de você experimentar, testar aquelas experiências, gerar métodos dessa experiência. Vou dar um exemplo fácil. Quando ele foi classificar os animais, ele classificou os animais por características parecidas. Então ele começou a buscar as características parecidas entre eles. Aí, se eu não me engano, ele colocou morcegos e aves no mesmo grupo. Hoje a gente separaria, porque a gente coloca como característica semelhante mais próxima entre os animais, posso estar falando besteira, mas os seus órgãos internos. Então, o morcego ele é mamífero, né? Então ele se reproduz de uma maneira que as aves não se reproduzem. Então, a reprodução na biologia de hoje é uma forma de você testar em várias experiências e você classificar os animais. Então, você pega vários animais que se reproduzem de forma igual e classifica eles no mesmo grupo. Na época de Aristóteles, ele classificou por animais que voam. Então, ele colocou morcegos e aves no mesmo grupo. Ele não colocou pela reprodutibilidade. Então, para fazer isso, primeiro que ele fez, ele teve a sensação de conhecer um morcego, de guardar a memória do morcego, de perceber vários morcegos, de comparar morcegos com outras aves, perceber como eles voam, né? E aí, depois de fazer isso daí já é uma técnica. E a partir do momento que você começa a especializar essas técnicas, é que você vai conseguir formar uma teoria. Uma teoria é justamente esse arcabouço de técnicas bem encaixadinhas que vão gerar uma episteme. Episteme em grego seria o conhecimento, efetivamente. É assim que você começa a chegar no conhecimento. E aí você vai estar chegando nele, viu? Não é que você conheceu, não. Você está chegando nele. Para você chegar nesse conhecimento, você tem que seguir todo esse circuito. Eu não sei se alguém aqui assistiu a videoaula lá que eu fiz de sociologia sobre o método científico. É bem parecido ainda. Claro que Aristóteles ele está bem atrasado comparado com o método científico atual, mas ainda tem muita coisa de Aristóteles que é bem vanguardista, tipo essa, né? A ideia de você experimentar algo, classificar esse algo, para a partir dessa classificação você poder gerar conceitos e abstrair algo daquilo ali. Se aprofundar mais, beleza? Então, partindo agora para um último slide, a gente vai chegando aqui na tradição que Aristóteles vai permitir, vai gerar adiante, que é a tradição do helenismo, que tem tudo a ver com o próprio Alexandre, que foi o aluno dele, que na medida que Alexandre conquista esses territórios, né, ele espalha a cultura greco-romana, no caso a cultura grega, né, espalha a cultura grega, e aí vão surgir várias escolas de pensamento, que vão ser chamadas de escolas helenistas. Não sei se vocês sabem, em grego, os gregos se chamavam de helenos. No masculino, quem nascia na Grécia era Heleno, quem nascia na Grécia e era mulher era Helena. Daí aquela música de Chico Buarque, né? Suas Helenas, Mulheres de Atenas, na música.
E tanto que, se você for hoje no país Grécia, o nome oficial do país Grécia é Hellas, ou Elade, que é o nome original. Eles não se chamam de Greece, ou de Greek, nada do tipo. Isso aí é de origem do latim que a gente pegou. Então, o helenismo é algo que se espalha por todo esse território que vai ser dominado pelo Alexandre. E aí se espalha, por exemplo, o platonismo, os neoplatônicos, que são pessoas que vão tentar atualizar a doutrina platônica, a escola dos peripatéticos, né, que é a escola de Aristóteles, que vai gerar ao aristotelismo, que seria os seguidores do Aristóteles. Eu vou dando algumas informações para ficar mais fácil de entender. O mundo bizantino, que vai ser o herdeiro do Império Romano, ele vai ser muito influenciado pelos pensamentos platônico e pelo pensamento aristotélico. É algo que até vai fazer com que surja o renascimento cultural. Porque quem vai dar esse assunto para vocês é Plínio, né? Plínio vai explicar para vocês. Mas vocês vão ver que o renascimento cultural acontece muito influenciado pelos bizantinos e pelos árabes, que foram as pessoas que guardaram esses conhecimentos do platonismo e das escolas peripatéticas. E aí basta você olhar o mapa, né? Posso repetir, sim, Bia. Que eu estou dizendo que o platonismo e a escola peripatética de Aristóteles, eles vão passar para a história, chegar à história através da história para nós, para o que se chama de Ocidente, por causa dos bizantinos, que eram os herdeiros do Império Romano, que tinham a capital lá em Bizâncio, onde hoje seria Istambul, Constantinopla. E aí eles vão formar centros intelectualizados, especialistas em grego, falavam grego, especialistas em Platão, especialistas em Aristóteles. Para você ter uma ideia, Santo Agostinho, que era um dos maiores especialistas dentro do Império Romano do Ocidente, lá em Roma, ele não falava grego. Não falava grego, ele não leu a Platão em grego, porque não chegou nele, ele leu Platão traduzido. Então, quando você lê um autor traduzido, você está sendo influenciado pelo tradutor. Tem um ditado que é: todo tradutor é um traidor. Tá? Não, eles não são rivais. Veja, o Aristóteles não é bem a mesma coisa do Heráclito e Parmênides. O Heráclito e Parmênides são bem opostos, o pensamento dos dois. Tá? Mas o Platão e o Aristóteles, eles não são. O que eles discordam é o seguinte, preste atenção comigo. O que o Aristóteles discorda do Platão é o caminho para você chegar no conhecimento verdadeiro. Mas ele acredita que existe um conhecimento verdadeiro. E é capaz de chegar nele. Agora, para você chegar nele, você tem que seguir esse passo a passo aqui, que eu tinha mostrado no slide anterior. Eu não sei se você está acompanhando, o que eu estou pedindo para vocês acompanharem, tá, Regina? Mas tem o slide, tem umas setinhas. Então tem que seguir o Aristóteles tem que seguir um passo a passo para você chegar num conhecimento verdadeiro. Beleza? Já o Platão diz que não, esse passo a passo é pela razão, não tem sensação, não tem experiência, tudo isso é falho. Essa é a discordância dos dois. Eles não são antagônicos, certo? Autores, na filosofia você vai encontrar muitos autores antagônicos, mas Platão e Aristóteles não são. Eles são autores que discordam. Isso é a coisa mais normal na filosofia, você discordar. Coisa mais normal. Então, Aristóteles discorda de Platão, que Platão discorda um pouco de Sócrates e assim por diante. E é por isso que a gente fala deles, porque se eles concordassem com tudo, a gente provavelmente nem falaria deles. Então, recapitulando aquela ideia que eu estava dizendo para vocês agora há pouco, o helenismo seria essa cultura que vai surgir embebida pela cultura greco-romana, principalmente pela cultura grega, que os romanos vão ser inseridos também, por causa do Alexandre, que foi aluno do Aristóteles. E, inclusive, só uma curiosidade, quem quiser assistir aquele filme de Hollywood lá, Alexandre, que tem a Angelina Jolie, o Aristóteles aparece no filme. Inclusive, é ele que conta a história do filme. É o velhinho que aparece. Se eu não me engano, no filme eles colocam e não falam o nome dele. Pra você assistir esse meio que só a galera meio culto saber. Mas ele aparece lá, dando aula para o Alexandre quando ele era pequeno e depois contando a história. Então, o pensamento ocidental vai ser influenciado por esses caras. Inicialmente, porque o pensamento platônico e o pensamento aristotélico, ele vai chegar... Vou dar um exemplo, vamos lá. Platão, ele viveu na Grécia, beleza? Então, Platão morre na Grécia, e aí o pensamento platônico começa a se espalhar. O centro intelectual da época, é mais fácil eu colocar um mapa mundo para vocês entenderem. Deixa eu botar aqui.
O centro intelectual do mundo na época se tratava exatamente da Grécia. Deixa eu mostrar aqui. Então, deixa eu ver se eu... Porque tá entrando no Yahoo. Esquece, peraí. Ó, eu não vou perder tempo com isso não, mas eu vou explicar para vocês, é mais fácil. O centro intelectual da época era justamente a Grécia. Me perdi aqui nos slides. Achei aqui. Pronto, nem compartilhei com vocês, achei que tinha compartilhado a tela. O centro intelectual da época era a Grécia. Então o pensamento grego ele se expande, ele vai até o Egito, vai até a Mesopotâmia. Todo mundo começa a seguir esses pensamentos gregos. Então vão ter essas duas escolas. E aí você vai ter, quando, por exemplo, surge o cristianismo, quando tem o fenômeno do cristianismo, o Jesus histórico, ele nasce, espalha a palavra dele dentro do judaísmo. Já existem estudos históricos que mostram que haviam muitos judeus que eram influenciados pelas doutrinas platônicas e pelas doutrinas aristotélicas. No caso, alguns historiadores acreditam que a linha judaica que Jesus seguia era muito influenciada pela doutrina platônica. E depois ela vai se expandindo pelo restante do continente asiático e parte da Europa, no caso Bizâncio, e principalmente no norte da África. Esses cantos vão ser os centros intelectuais da época, que vão ser liderados por esse pensamento filosófico do Aristóteles. Beleza? Então, é só para finalizar essa aula. Eu terminei não explicando, assim, terminei não fazendo as questões que eu tinha prometido para vocês, porque vocês não me interromperam e eu terminei me empolgando demais. Agora que eu olhei a hora, minha gente, já são 9h10. Mas é porque às vezes acontece isso comigo mesmo. Às vezes eu tô falando sozinho aqui, aí eu já falei pra vocês. Às vezes eu tô falando, tô achando que o que eu tô falando não tô entendendo. Eu tô achando que tá massa, aí eu termino me perdendo um pouquinho no tempo. Mas pelo menos eu acho que deu pra dar um norte sobre Aristóteles. Aristóteles é um cara que ele vai discordar do mestre dele, Platão. É um cara que vai construir uma própria bibliografia dele. Ele vai ter uma biografia bem diferente do Platão. Vai ter livros bem diferentes também do Platão. Só uma curiosidade, se alguém tiver vontade de ler Aristóteles, eu aviso assim que o Aristóteles não é um cara tão fácil de ler quanto Platão, porque existe uma coisa interessante na filosofia que são os textos esotéricos, a gente chama assim, mas esotérico tem nada a ver com búzios, tarô, tem nada a ver. Porque a palavra esotérico ela se escreve tanto com X quanto com S, tá? E aí a gente vai ter os textos esotéricos que vão ficar... são textos escritos para o lado de fora da academia, no caso de Platão, quando Platão escreve textos para quem não é aluno dele, para divulgar o conhecimento, e quando Platão escrevia textos para os alunos dele. Então imagina, se Platão dava aula na academia só para a elite intelectual da época, então os textos eram textos bem difíceis, mais densos. No caso, quando ele dava uma aula para divulgar, para tentar atrair alunos e tal, ele fazia um texto mais tranquilo. E aí o que aconteceu? Quais foram os textos que sobreviveram ao tempo? Os textos mais tranquilos, esses textos vendidos para o público de fora, que são os diálogos platônicos que eu falei que vocês deveriam ler antes de morrer. São diálogos bem gostosos de ler, bem agradável. Isso não aconteceu com Aristóteles. Por algum motivo, os textos que Aristóteles, se é que ele fez textos para vender, para chamar a atenção da galera que não fazia parte da escola dele, o que eu acredito que não era muito interesse dele. Ele não era um cara feito Platão. E aí a gente só encontra textos de Aristóteles mais densos. Ou seja, os textos de Aristóteles são feitos para as aulas deles. São muito repetitivos, são textos mais profundos, a linguagem é mais sofisticada, são textos bem herméticos. É bem mais difícil. Mas mesmo assim ele escreve bem. Então, se tem um texto dele que eu recomendo, é o Ética Nicômaco, que é um texto que ele faz sobre... É o texto principal dele de ética, que ele faz uma homenagem ao pai dele, que se chamava Nicômaco. É um texto muito bonito. Não é um livro longo, mas é um texto legal. Quem quiser depois, quiser perguntar para mim no privado, eu posso passar algum PDF dele também. Eu tenho aqui em casa. Beleza, gente? Não, Bia, não falei, não concluí sobre a felicidade dele, não. Eu falei lá no começo da aula.
né, de que o conceito de felicidade de Aristóteles era diferente do Marx. Mas eu não vou falar agora do conceito de felicidade do Aristóteles, porque a gente vai falar de felicidade quando a gente for discutir sobre ética e liberdade. E aí a gente vai falar sobre Aristóteles novamente. Pode parecer uma doideira, mas essa é uma aula de introdução a Aristóteles. Porque eu falei assim, por mais que eu dê uma aula específica sobre Aristóteles, não tem como eu abordar a filosofia toda de Aristóteles numa aula só. Lembra aquele slide que eu mostrei que o cara falou sobre biologia, o cara falou sobre astronomia, o cara falou sobre física, o cara só falou sobre ética, sobre política. Claro que tem um monte de coisa que ele escreveu que hoje a gente joga na lata do lixo, tá ligado? Tipo, você não vai perder tempo lendo biologia aristotélica, né? Perda de tempo. O cara escreveu cada tratado desse tamanho sobre biologia do tempo dele, que hoje em dia não serve para nada. Mas outros textos que ele escreveu são muito densos, devem ser estudados ainda. E aí, toda vez que eu vou começar qualquer problema filosófico, como o que é liberdade, o que é ética, o que é justiça, quem é que vai começar falando? O Aristóteles, nosso amiguinho Aristóteles. Então, a gente precisa dessa caminhada sobre o pensamento aristotélico, de uma forma geral, para a gente poder compreender com mais facilidade assuntos específicos da filosofia aristotélica. Beleza? Tranquilo? Então, gente, era isso. Terminei me estendendo mais do que eu gostaria, porque eu tinha planejado para mim mesmo que eu ia terminar a aula mais cedo hoje, porque eu imaginei motivos de cansaço. Tem muitas aulas hoje, mas eu terminei me empolgando mais do que acho que eu deveria. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Se vocês quiserem fazer outra pergunta, quiserem alguma outra dúvida, podem colocar aqui no chat para eu responder. Espero que tenha agradado. Mais uma vez, como sempre, essa nossa aula será disponibilizada no YouTube. Vocês poderão acompanhá-la. Aconselho mais uma vez vocês fazerem isso para solidificar os conhecimentos, fixar melhor os conhecimentos, beleza? Fica a dica. Foi um prazer estar com vocês novamente. Nos encontramos na próxima terça-feira. Provavelmente até lá eu vou botar outro videozinho para vocês estudarem lá de filosofia e sociologia que eu estou botando no meu canal, que está bombando na internet. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu. Boa noite para vocês. Até logo.